Vai dar o que falar. O livro chama-se O Autor Mente Muito, o que deve ser verdade, já que o próprio título é mentira, pois não se trata de um autor, e sim de dois autores. O livro é assinado por Carlos Susequinde e Francisco Dauti da Veiga, que nos alegram hoje com a sua presença no Espaço Aberto. A propósito, os personagens principais chamam-se Carlos Susequinde e Francisco Dauti, um escritor e um estagiário num hospício que é aspirante a psicanalista. Bom, e também não deve ser coincidência que os autores são um escritor e um psicanalista. Absolutamente. Acredito que não há coincidência. Não, você sabe que a primeira mentira desse livro é que o autor mente muito, porque tem muito pouca mentira nesse livro. As maiores mentiras são verdadeiras. Mas as coisas que você jura, que você tem certeza que é mentira, depois ninguém vai dizer o quê, né? Mas é verdade, é verdade. Então já vai ter mais esse jogo do leitor ficar tentando pescar o que é mentira mesmo, o que é verdade. E a gente não conta. Não. Bom, tem que informar, eu acho que os espectadores também, sobre os livros anteriores da dupla. Carlos Susequinde, autor do já clássico Armadilha para Lamartine, O que Pensam Vocês que ele fez. Francisco Dauti, autor de A Criação de Nossos... Como é que é? Segundo Freud. A Criação segundo Freud, O que Queremos para Nossos Filhos, O Aprendiz do Desejo, O Aprendiz de Liberdade. Isto posto, seria importante para o Carlos, para o leitor, ter lido Armadilha para Lamartine para curtir O Autor Mente Muito, ou é independente? Olha, eu acho que é independente, porque, inclusive, há um ponto aí muito curioso, que o encontro de Francisco Dauti, personagem, e Carlos Susequinde se dá porque Francisco Dauti percebe uma série de coincidências no paciente que ele está atendendo com a armadilha. Imagina que aquele de quem se contam várias histórias, de quem o paciente conta histórias, seria, na verdade, o Carlos Susequinde, que ele acabou de ler em 92, a segunda edição. Só que em momento nenhum do romance você tem nada de parecido com armadilha, não há coincidência nunca nenhuma, isso ficou no ar na Constituição. Ô Carlos, você me desculpe, mas você é uma besta. O Pedro põe a bola na frente do gol perguntando se o leitor deve comprar Armadilha para Lamartine, você diz que não precisa, homem. Tá bom. Não, porque agora é hora de comprar O Autor Mente Muito. Mas o fato é que no Hospício Corpo Santo, além dos personagens, bom, não sei se são os autores, os personagens Francisco Dauti e Carlos Susequinde, há o Teodoro Farpa, que é o Forrest Gump Forrest Gump do Hospício. Ele é o contador de histórias. E aí todo mundo para no hospício às 4 horas da tarde, religiosamente. Para ouvir aquelas histórias que tem um personagem constante nessa história, que não é o Teodoro. Que é o Carlinhos. O Carlinhos Manivela. E que esse Carlinhos Manivela é que a gente tentou fazer com que o Francisco, dentro o Lamartine, achasse que Carlinhos Manivela era o autor daquele Armadilha para Lamartine. Certo. Agora eu insisto em que não se tem momento em que se dá uma coincidência no narrativo das histórias com a Armadilha, mas fica implícito e sabido que é. E a história empurra, esse gancho é fundamental dele procurar o Carlos Susequinde, e aí começa toda... E Teodoro Farpa, que é filho da Bichinha. Bichinha era o marido da Dora Abigail. Não, Bichinha era a própria Dora Abigail. O apelido da Dora Abigail. Esse jogo de espelhos. Complicadeira. Agora, vamos falar aqui, vamos tentar entender. Logo na primeira frase do livro, afirma-se: Carlos Susequinde e Francisco Dauti acabaram escrevendo este livro por medo do Paulo Coelho. Mas o que o Paulo Coelho tem a ver com essa história? O que o Paulo Coelho tem a ver com essa história, eu já te conto. Isso é um golpe publicitário canalha e sórdido do Carlos Susequinde, porque a gente transformou o Paulo Coelho em personagem do livro, evidentemente, para tomar carona na fama dele, né? Essa é a versão dele. A sua versão agora. Carlos Susequinde de jeito nenhum. Absolutamente. O uso do Paulo Coelho era justamente em função da ficção, era a pessoa que me parecia indicada para tirar esse Teodoro Farpa, que está há 36 anos no sanatório, contando aquelas histórias. O grande prazer dele é aquela, e ele se sente realizadíssimo, felicíssimo, né? Mas não é possível ficar 36 anos no sanatório, etc. Então, procura-se de qualquer maneira que ele queira sair de lá,
E aí vem, entre mil indagações, o Francisco Dauti, personagem, acha que Carlos Sequinde é o tal personagem das histórias, mas aí consegue-se bolar uma maneira de convencer o Teodoro Farpa a aceitar uma saída diferente daquela que os psiquiatras propõem lá e tudo, que é a de imaginar que o herói das histórias, na verdade, é Paulo Coelho, porque em 1998, quando essa história, essa narrativa durou anos, né, lá no consultório dele e tudo mais, em 98, o Paulo Coelho publica Verônica Decide Morrer. Aí me bateu, perfeito, esse era perfeito para ser o personagem. E funciona a coisa, como você vai ver, graças ao talento narrativo do... Não, e houve uma coincidência incrível, inacreditável, que é o seguinte: eu fui colega de infância do Paulo Coelho. E isso não é mentira. Isso não é mentira. Comprovado. Isso daí fotos, eu posso mostrar foto. Tem uma foto de vocês, de colegas de turma? Tem uma foto. Aqui, ó. 9 anos, não? Exatamente, vê aí se... Você descobre Curso a cara Nossa dele. Senhora das Vitórias. Vê se Primeiro aí ano, pega. 1957, página 160. Mas, doutor Francisco, quem é quem? Volta a câmera lá Volta a pro câmera aqui. Esse aqui do meio. Esse aqui do meio é o Paulo Coelho. E E você? eu estou à extrema esquerda em cima. Aí. Certo. Exatamente. A um palmo do E como é que o Paulo Coelho recebeu essa ideia de vocês e de transformá-lo em personagem do livro? Recebeu esplendidamente, porque dentro do livro, o estagiário Francisco Dauti, ele fala assim: ih, meu Deus do céu, vão aproveitar o fato de eu ter sido colega de infância do Paulo Coelho para poder eu ter um contato com o Paulo Coelho e pedir para ele vir falar salvar o doente mental. Muito bem, aí eu digo: o que aconteceu comigo com o Paulo? Eu emprestei uma régua de plástico para ele no 4º ano e a primeira coisa que fez foi quebrar a régua. Aí eu imaginei a seguinte situação, chegando para o Paulo Coelho dizendo: ô Paulo, é o seguinte, você me deve uma régua de plástico, portanto eu vim aqui te pedir um favor de volta. Muito bem, o livro teve de fato de ser mandado para o Paulo Coelho para ele autorizar. E foi assim que eu recebi uma carta do famosíssimo escritor Paulo Coelho, internacionalmente reconhecido, que diz o seguinte: uma carta aqui, não é mentira. Querido Dauti, pronto, aqui está a sua régua. Melhor dizendo, uma régua novinha em folha. Um grande abraço do amigo de infância, Paulo Coelho. E me mandou uma régua. Que maravilha. Depois de 45 anos. Eu tô vendo que o autor não mente tanto assim, né? Os autores. Exatamente o que eu estou te dizendo, É quase meu um cara. documentário o livro. Bom, agora, o livro ele é devastadoramente crítico com as instituições da psicanálise e da literatura. Totalmente. Isso significaria o quê? Um desprezo pelas suas profissões ou um excessivo apreço? Não, eu não tenho desprezo pela minha profissão, não. Acho que o conceito de fazer literatura é que em mim é meio estranho. Porque e o meu Coautor. terapeuta e psicanalista pretendia curar isso, que é o fato de que o que eu escrevo, eu depois acredito. Embora tenha mentiras, o autor mente muito, realmente. Só que aquilo fica para mim. A Armadilha para Lamartine, por exemplo, tem toda uma ficção que é a história de um jornalzinho que os doentes faziam, etc e tal. E nada disso existiu. Agora, você sabe que eu acredito, para mim, a minha permanência em 55 no Sanatório Botafogo, não há a menor dúvida que havia o jornalzinho, que eu colaborei e tudo. Fui no Pinel uma vez fazer uma palestra, me pediram e eu comecei a fazer um depoimento pessoal, só que quando eu me dou conta depois no vídeo, eu estou com a cara de uma sinceridade absoluta, escrevendo todas as experiências de Lamartine que foram inventadas por mim. E vi essa experiência de literatura que eu tenho, ele me alertou, né? Tentou, de certa maneira, mudar esse rumo que não era muito bom, né? Mas não conseguiu. Eu vejo que o próprio Paulo Coelho, na Verônica, por exemplo, ele estabelece um limite. Ele acha que na situação de sanatório há dois aspectos: a opressão por parte dos
dos que internam, né? E uma fuga da realidade por parte dos que estão internados. Só que essa fuga da realidade leva a um conceito de realidade que eu, por exemplo, não embarco nessa realidade, não sei o que é. A realidade que Paulo Coelho defende, no fim, ele justamente cura a personagem Verônica. É uma realidade de... O Carlos estava me dizendo no carro, de viver o momento. Viver o momento. Eu não sei o que é isso no presente. Eu não consigo entrar nesse presente. Para mim, eu estou sempre projetando no futuro, que é ruim, dá ansiedade, cara, ou me amarrando no passado, são essas tradições do meu pai, o diário do meu pai, que me encanta, que dá uma vida, e eu vivo ali naquela hora, e de modo geral, eu sinto que vivo realmente quando estou escrevendo, e acho que o próprio Paulo Coelho dá umas dicas de que ele também. Mas aí na hora de falar, ele vem com essa história. O Paulo Coelho acredita piamente também em tudo que ele escreve. Que viver não é exatamente o escrever, é viver, é se entregar ao presente. E esse presente eu fico perdido, realmente, porque ele escapa, eu não consigo se fixar. Dá para dizer quem fez o quê no Autor-mente Muito? Antes eu queria responder a minha parte em relação Por favor. à profissão. E não é desprezo para a profissão, é raiva da instituição. A instituição, tanto literatura quanto psicanálise, a meu ver, se leva a sério demais, tanto uma quanto outra. E se levando a sério demais, elas tiram muita graça da vida. E eu acho que isso aí não ajuda ninguém. Nem o Schwartz, da Companhia das Letras, uma vez ele falou uma coisa que eu achei bárbara sobre livros de autoajuda. Eles perguntaram, vocês publicam livros de autoajuda? E ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse, a meu ver, qualquer livro bom é um livro de autoajuda. Então, um livro como esse daqui é um livro de autoajuda, porque você vai rir do começo ao fim, vai debochar de si mesmo, a gente debocha de si mesmo, um debocha do outro, a gente fica implicando. Você está querendo saber quem que fez o que no livro? A gente fica se implicando. Esse livro tem um making-of dentro dele. É verdade, é verdade. E vocês pegam alguns medalhões e também debocham bastante. Por exemplo, vamos a Gilles Deleuze, por exemplo. Vocês o retratam como um sujeito que escreve coisas absolutamente incompreensíveis, quando os deleuzianos podem rebater que simplesmente foram vocês que não alcançaram a grandeza de pensamento do filósofo. Mas isso daí é absolutamente irrefutável. O discurso de que o burro somos nós é um discurso que a gente vem aprendendo ao longo da escolaridade e ao longo da verborragia brasileira. Toda vez que um deputado baiano fazia um daqueles discursos cheios de bonifrates e de nomes que ninguém conhecia, as pessoas achavam que ele era um brilho inteligente. Eu acho que a tradição francesa segue perfeitamente isso. E você, se reparar bem, em nenhum momento do livro a gente diz que Deleuze é incompreensível. Absolutamente. Ao contrário, a senhora Dora Abigail, a dona do sanatório, afirma que ele é de uma clareza meridiana e que é a luz da vida dela. Ela se torna uma deleuziana de tão claro e explícito que o Deleuze faz seus conceitos. De modo que o deboche tem como finalidade não se levar a sério, que eu acho que é a pior doença, seja da psicanálise ou seja da literatura. De qualquer atividade, digamos. E né? de qualquer atividade. Outro mito que sofre não diria um ataque, né? Ao contrário, nas palavras da Dora Abigail, que na verdade é a vilã da história, ela diz o seguinte: doutora Anísio da Silveira, sou uma admiradora da doutora Anísio da Silveira. Ela sim protegeu seus gênios artistas, nunca permitiu que fossem explorados comercialmente, manteve-os onde sua criatividade podia prosperar sem os percalços do mundo externo. Isto é, o hospício, o mundo externo. Bom, enfim, estariam os autores então insinuando que a doutora Nise não se interessava pela melhora de seus pacientes? O papel da doutora Nise foi fantástico, que ela faz sua missão. Mas depois, eu tenho uma certa aflição de ver como ela se assenhoreou daqueles doentes, impedindo que eles tivessem justamente uma autonomia, vamos dizer assim. O que ela alegava é que eles não tinham nem condição
astronomia, que eles estavam muito felizes, que até, se eu for pensar, é a minha teoria para o Teodoro Farber, deixá-lo contar essas histórias e tal, e não envolvê-lo com... Mas o meu querido parceiro aqui bolou uma solução lindíssima para o fim, né, da história de Teodoro Farber. Você vai contar o fim, é? Não conta não. É lindo, é lindo. Mas é demais. lindo. Eu não tenho que contar aquela coisa porque achei aquilo me surpreendeu, inclusive foi maravilhoso, porque eu estava vendo qual é o destino que ia se dar a Teodoro Farber. Ou ele ia Ficar curado? pela conversa, pelo exemplo de Paulo Coelho, de ser um escritor, uma pessoa vivendo para sua ficção e vivendo e aclamado. Então, não é necessariamente o destino não é um fracassado como é o do Carlinhos Manivela, que é o personagem do Teodoro Farber. Sempre ele fracassa lá fora. E ele curte isso e os outros do sanatório curtem também isso. Né? Então, o que seria a cura do Teodoro Farber? Eu sempre fiquei inquieto no decorrer da história como é que a gente ia curar. E aqui o meu querido fez uma coisa lindíssima aqui. Aí eu me desculpe, eu vou contar porque é maravilhoso. O Teodoro fica, no fim, 10 anos tem um epílogozinho muito simpático. 10 anos depois, que é da história, maravilhoso. depois desse livro ser feito e tudo que aconteceu com os personagens. E Teodoro Farber simplesmente ficou no sanatório como proprietário, porque ele é filho da proprietária do Abigail, e como interno voluntário, ajudando a recuperar os outros, contando as suas histórias. Ele continua contando histórias, só que essas histórias passam a ter agora uma orientação terapêutica, né? Que não tinha. E como é que ele faz descobrir isso? E que o potencial do Teodoro Farber é de curar, né? E não necessariamente de ser curado. Já que você falou do fim do livro, que na verdade eu quase falei o fim do filme, porque é um recurso, né? 10 anos depois de cinema, que é ótimo. Mas aí anuncia-se que a dupla, a próxima obra da dupla, a psicanalista ninfomaníaca. Outra mentira dos autores? Esse é o autor aqui necessitado, sentindo que vai começar, o dinheiro vai realmente faltar muito. E a minha tendência não é para procurar um livro que espero que esse venda adorosamente, mas a minha intenção é aquela que está declarada no livro de pegar o diário do meu pai e botar aquilo tudo no computador e me divertir enormemente daqui para frente, vendo as associações que você consegue no computador. Isso representa uma total não entrada de dinheiro. E, em certo momento, daqui a 10 anos depois, né, bom, não vou antecipar a história. 10 anos depois, ela tem uma empregada chamada Conceição, que chega para ele, é discretíssima Conceição, mas ele chega para ele e diz assim: ó, doutor Carlos, eu acho melhor o senhor tomar uma providência. Não entra mais dinheiro nenhum, não tem comida, não tem nada em casa. Aí eu vou procurá-lo. E também o salva de se levar a sério. Exatamente, que é a grande lição que ele me passou. Realmente, a cura, se ele não conseguiu exatamente me fazer distinguir ficção e realidade, eu acho que não conseguiu, mas até depois, né, ainda falei para ele, você sutilmente me levou a conseguir isso, porque é o primeiro livro que eu leio e não acho que seja a minha história, como os outros eu acho. Eu vejo o que é ficção, aprendi a ver. Aquilo é uma ficção, tá bem claro. Então esse sem vergonha conseguiu, graças ao recurso de fingir que estava se associando a mim num livro e tal, estava fazendo ainda o tratamento com uma sutileza bárbara, e eu leio o livro e digo, pai, leio, que ótimo, adorei, estou lendo como um livro. Então, desligou. Então viva a psicanálise, viva a literatura, tudo dá certo. Se não é levado a sério. Olha, você sabe o que eu fiz com ele? O personagem Francisco Dautos tem uma admiração brutal pelo escritor Carlos Susequinde, que o Moacir Scliar chamou a lenda viva da literatura. Considerado escritor cult, não sei o quê. Eu escrevi isso tudo no livro. Você está querendo saber? Ele tornou, inclusive, um grande autor de best-seller, como você vivo disso, desse livro. O livro já há anos que não dá coisa nenhuma, a não ser elogios desse tipo. Bom, mas isso é, como dizem os ingleses, é self-fulfillment. Como é que se diz? É uma promessa que se preenche. Exatamente. Quer dizer, o best-seller vai ser esse. Mas aí, sabe o que esse desgraçado fez? Riscou, não aceitou ser chamado de autor cult. E tá arriscado? Tá arriscado. Não, tá aí. É que você exagerou e eu risquei umas coisas. Tá arriscado. E o senhor arco na literatura, eu fico desse tipo. Aí, tá exagerando.
Tá aí, Eu não estou achando a parte que está arriscada. É no começo, eu acho. É depois do capítulo do Galhardo que é graça? Não, Eu acho que é bem no começo. Ah, meu Deus do céu. Acho os dois. Agora vai haver um corte na edição, porque a gente vai descobrir esse negócio. Esse é um tempo dramático. Eu acho que não rabiscaram, hein? Não, Vocês tá viram já rabiscado. o livro? Eu vi até o último, mas olha. está assim, tem que estar. É que eu não me lembro mais. Como eu te digo, essa ficção para mim é uma ficção que eu leio, como outras ficções eu não guardo como os outros livros, como que eram realidade. experiência minha. Não é experiência, ele conseguiu transformar em ficção. Aí eu me atrapalho. Sensacional. A gente vai acabar achando, Que desgraça. mas tudo bem. O leitor que procure também. A gente conversou com o Carlos Susequinde, Francisco Dauti da Veiga, e olha, eu recomendo o livro, espero que vocês tenham ficado com muita vontade de ler, porque é divertidíssimo, eu li. Muito obrigado, doutor Francisco. Parabéns aí pela obra e pelo sucesso da... Terapêutico? Terapêutico. Carlos Susequinde, muito obrigado. Obrigado a você, E para celebrar mais uma vez o livro, nos originais, que eu li o livro nos originais, finalmente, expressão e realização de uma bela amizade. Que legal. Perfeito. Muito obrigado. O dedicatório que ele fez para mim. Coisa linda. O autor mente muito. Francisco Dauti da Veiga e Carlos Susequinde.